tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus, e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Diante desses tempos que nós estamos vivendo, Deus agora faz essa recomendação para todos nós. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Na primeira leitura, volta, Israel, para o Senhor teu Deus. E no Evangelho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E também amar também ao próximo. Será que Deus não está nos advertindo agora porque realmente nós fomos filhos desnaturados durante todo o tempo da nossa vida por termos nos afastado dele, e agora ele está fazendo esse convite, está na hora de vocês voltarem, voltem para mim. Me lembro que lá em casa, quando eu e os meus irmãos, nós pisávamos na bola, meu pai, mas minha mãe tirava sempre algo de nós para nós darmos o valor devido às coisas. Nos tempos de hoje, nós sempre fizemos o contrário. Nós fomos acostumados a ter. Aí pede, dá. E aí acontece o quê? De não valorizar. Deus deu tanto para nós que nós acabamos não valorizando ele como deveria ser valorizado. E agora Deus está permitindo que aconteçam essas coisas para que nós possamos voltar para ele e sabermos que só existe ele como Deus. O que é que resta agora, meus irmãos, se não isso? Como eu tenho brincado, né? Um bichinho. Olha o que é que esse bichinho está fazendo. Está levando agora o povo de Deus a tomar consciência que Deus é Deus e que é a ele que nós devemos nos voltar. Aí como é que Deus faz? Deus permite que nós percamos as coisas
para nós darmos o devido valor ao que nós não demos. Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem. Aí ela dizia bem assim: Padre, eu estou indo para a última missa nesse tempo. Vou participar da missa, depois eu vou fazer a adoração e depois já foi decretado que a igreja vai ficar fechada. Agora eu dou o valor devido. Agora eu sei o quanto que eu preciso de Deus. Imagine a última missa dela nesse tempo. Aí uma outra pessoa também mandou para mim, dizendo que num certo país, uma brasileira que está lá, ela dizendo assim: eu nunca pensei que eu iria passar por essa situação. Tem um padre que ele está celebrando a missa escondido, porque as leis foram colocadas, promulgadas, que não se pode reunir grupos, concentrações, principalmente nas igrejas. Então, o que é que esse padre ele tem feito? Ele tem celebrado a missa com umas 5 pessoas. Aí ela diz assim: aí, padre, não é falando para mim, né? Ela dizendo: olha, a gente sai de casa olhando para um lado e para o outro, para ver se não tem alguém vendo, ou se tem algum policial vendo, porque daria a entender que nós poderíamos estar indo para reunir. Aí nós vamos, aí o padre celebra a missa numa rapidez, ele celebra a missa bem rápido. Aí a gente participa da missa, aí nós saímos de lá e vamos para casa. Eu nunca pensei que eu iria passar por essa situação. Quando se tem demais, não se dá o valor. Aí, nessa história toda, diante dessa vida que nós temos com Deus, será que realmente nós temos levado uma vida de convertido, uma vida realmente de quem está querendo ser de Deus, ou nós procuramos Deus apenas para resolver os nossos problemas e depois que Ele resolve os nossos problemas, nós vamos e debandamos e entramos na onda do mundo? Ouve, Padre José Augusto, eu sou o teu Deus. Não é um momento que nós precisamos fazer como aqueles filhos que sempre recebe, e na hora que o pai ou a mãe tira, aí eles começam a bater o pé e se revoltar. Não, nós temos que admitir que em muitas situações nós pisamos na bola e nós precisamos voltar para Deus batendo no peito e dizendo: Senhor, eu pisei na bola mesmo. A única coisa que Satanás quer nesse tempo é que nós nos revoltemos com Deus. Dizendo assim: por que o Senhor mandou esse negócio? Agora nós estamos assim. Olha como é que estão as situações e tal. Não, nós não podemos fazer o jogo de Satanás. Nós precisamos fazer o jogo de Deus. E o jogo de Deus é esse: volte-se para mim. Tudo passa, tudo irá passar. Mas hoje, diante de tudo que vem acontecendo, nós precisamos nos voltar para Deus, admitindo que
em muitas e muitas e muitas situações nós pisamos na bola, mas agora Deus está fazendo o convite. Deus não está nos rejeitando, pelo contrário, Ele está tirando para nós darmos o valor devido. Porque talvez nós não demos o valor que deveria ser dado. Então volta. Porque não dá agora para lutarmos com Deus, e quem somos nós para lutarmos com Deus? Como eu já falei aqui muitas vezes, né? Nós somos uma formiguinha e Deus é um elefante. Deus pode mudar essa situação de uma hora para outra? Ele pode, porque Ele é Deus. Mas Ele pode permitir que as coisas aconteçam para que o homem que está com o coração tão endurecido, ele possa voltar-se para Deus e dizer: eu admito que eu errei, eu quis me pôr no teu lugar. Porque quando eu falo do bichinho, né, que é um bichinho, um negocinho bem pequeno, que a gente nem vê, eu fico admirado assim. Deus não poderia mandar, ou não poderia acontecer uma grande catástrofe de uma situação diferente, sei lá, inundações, água, tudo aí, todo mundo. Não. Deus mostra nessas situações que nós não somos nada, que até um negocinho invisível, pequenininho aos nossos olhos, pode nos derrotar diante de muita prepotência que nós nos colocamos. Vamos admitir que muitas vezes nós fomos prepotentes, nós somos arrogantes. Olha como o mundo está hoje. A banalidade. As pessoas indo em igrejas e fazendo um monte de coisas, os homens revoltados, filho contra pai, pai contra filho. E agora Deus diz assim: volte-se para mim. Então vamos voltar. E vamos admitir. E agora vamos rezar. E se você não está incluído nisso, agora é hora de termos mais esperança em Deus e rezarmos, de valorizarmos mesmo a penitência, de valorizarmos mesmo o jejum, de valorizarmos mesmo a nossa vida de oração. Irmãos, quantas vezes nós temos dito que nós não temos tempo para rezar? Agora, será que nós não temos tempo? Está tendo, né? Tem que ficar em casa. Vai fazer o que em casa? Rezar. Fazer o que não fazia. Ler a vida dos santos. Recorrer à Sagrada Escritura. Ler livros de espiritualidade. Valorizar a pessoa que está do nosso lado e amar. Porque nós não tínhamos nem tempo para amar, agora vamos amar também. É um tempo para isso. E aí Deus vai dizer: agora eles voltaram. Aí o bichinho vai desaparecer. Tempo de avaliação. Não é tempo de discórdia, de briga. É tempo de reconhecer que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amá-lo. E a forma de amá-lo é voltar-se para Ele. Volta, Padre José Augusto. Volte. O pecado, meus irmãos, nos afastou dele. O produto e o fruto do pecado é o afastamento de Deus completo. Larguemos o pecado e nos voltemos para Ele.
Porque ele está de braço aberto, não está aqui no mosaico representado agora? Ele está de braços abertos, esperando que nós voltemos. Mas precisamos largar. Deixar aquilo que nos pesa na consciência. Aquilo que nós mesmos dizendo que nós estávamos com Ele, mas infelizmente nós não estávamos. E agora é tempo de voltar. Amar, como ele está falando, né? Que nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso próximo. Eu sei que tem todas as prevenções que estão sendo pedidas para não levar e nem pegar o bichinho. Mas vamos amar os idosos, né? Nesse tempo difícil que os idosos estão vivendo. Vamos amar. Vamos rezar pelos idosos. Vamos pedir por eles. Vamos pedir também por aquelas pessoas que não são idosas. Porque será que nós não temos alguém que nós estamos precisando nesse tempo de reconciliação? E já que não pode pegar na mão e nem abraçar, manda uma mensagem. Amar a Deus e amar o próximo. Resolvamos a nossa vida com Deus, porque o convite dele hoje é voltai. Não nos revoltemos, irmãos. Porque os ateus, muitas vezes, nessa hora, eles vêm e dizem assim para nós: aonde está o seu Deus, então? Você não fala que Deus é amor, que Deus é bom? Então, por que está acontecendo tudo isso? Nós não temos resposta para dar, a não ser rezar. Aí você faz assim, olha, você ajoelha diante da pessoa, não é que você está adorando a pessoa, né? E diz assim: Senhor, eu também não sei o que está acontecendo, eu não entendo, mas eu quero dizer para o Senhor que aqui eu estou renovando o meu amor por Ti. E peço-te perdão pelas vezes que eu não agi como o Senhor agiu. É assim que nós vamos dar resposta para o mundo. Não tem outro jeito. Não tem explicações a dar. Senão, rezar. Porque agora é a hora de dar o testemunho. Mais uma vez eu estou dizendo, não estou aqui dizendo que o mundo vai se acabar. Mas o que eu quero dizer é, agora é o tempo de levarmos uma vida séria com o nosso Deus, porque Deus existe e Ele está no meio de nós. Imagina a maior prova de fé e de amor a Deus que nós podemos dar, é mesmo diante de toda essa situação, nós prestarmos o culto devido e dizer: eu te amo, Senhor. Mesmo assim, mesmo nesta situação, e nunca perder a esperança. Que Nossa Senhora das Dores estava aos pés da cruz, vendo o filho dela vertendo sangue, e ali também ela deu prova de amor a Deus, que nós possamos dar a prova devida. Volta, Padre José Augusto. Quando eu falo Padre José Augusto, você pense em você. Deus nos dê a graça da fidelidade. Vamos receber essa Eucaristia hoje, né? Como se talvez fosse a última Eucaristia nossa. Porque está tudo fechando, não sei se a daqui vai fechar. Só sei que aquela moça falou para mim: estou indo para a última missa. Estou indo para a última missa.
Vou fazer minha adoração e agora depois eu volto para casa. Porque também o regime é ficar em casa. Vamos dar o valor devido. Aqui está o grande tesouro. Talvez nesse tempo nós sabíamos que a Eucaristia é o nosso grande tesouro. Mas estava tão fácil que a gente não dava nem o valor. Então agora vamos dar o devido valor à Eucaristia. E vamos receber Jesus. Ele vai estar dentro de nós, como sempre esteve, e talvez durante todo esse tempo nós não demos o valor devido, e agora nós vamos dar o valor, nós vamos receber, e vamos ficar aqui, Senhor, só me resta uma coisa, só o Senhor e nada mais. E obrigado, Senhor, pela tua presença aqui dentro de mim. Muito obrigado. Agradeça aos sacerdotes que Deus deu para vocês, que talvez não se tenha dado o valor devido. E rezemos para que Deus envie também nesse tempo santos sacerdotes. E para que nós, sacerdotes, também possamos nos voltar e imaginar, será que eu exerci bem meu sacerdócio até hoje? Tudo, meus irmãos, é motivo de conversão e de mudança de vida para todos nós. Graças a Deus nós ainda podemos contar com Ele, mas sempre poderemos contar. Então vou dar continuidade agora. Vou ali para acontecer a transubstanciação. O pão e o vinho. Alimento nosso nesses tempos difíceis. O hambúrguer agora não tem tanto valor. O sorvete também. Churrascada. Não. O grande valor é Deus. Só nos resta Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.